Bom dia a todos, eu sou o professor André Barros e é um prazer estar com vocês neste momento. Estamos gravando esta videoaula para os alunos dos sétimos anos da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, em Sorocaba, São Paulo. Estamos na atividade 3, atividade esta de ação expressiva. Estamos trabalhando com o caderno do estudante do programa São Paulo Faz Escola, que é o material de apoio ao currículo paulista da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. A aula de hoje, ela trata de dois assuntos muito importantes. Primeiro, a organização das vozes em um coral. E segundo, uma brincadeira musical chamada cânone. Vamos lá? Ação expressiva. Na ação expressiva, está dizendo que nós iremos conversar sobre a organização e os tipos de voz de um coral e apreciar algumas imagens e vídeos como exemplos desta organização. Uma das técnicas mais tradicionais do canto coral é o cânone. Ele é uma forma polifônica em que grupos de vozes imitam sucessivamente a mesma melodia cantada por uma primeira voz, entrando um por vez, em um tempo diferente, uma após a outra. A organização em semicírculo permite uma melhor distribuição das vozes, favorecendo a acústica da apresentação e facilitando que todos os integrantes possam se ouvir e compreender como a música se completa. Primeiramente, então, nós vamos assistir a um vídeo do canal Descomplicando a Música, onde são apresentadas as 6 vozes, de forma geral, de um coral. Bom, para que nós possamos entender como funciona um coral, nós utilizamos um teclado, podendo ser também um piano, órgão ou outro instrumento de teclas. Por que esse tipo de instrumento? Porque ele acaba pegando todas as vozes, desde a mais grave ou profunda até a mais aguda, passando por todos os naipes da voz humana. Coral é justamente isso, é um conjunto de pessoas cantando. E cada pessoa tem o seu timbre e podemos envolver um determinado conjunto de pessoas em um dos 4 naipes do coral, sendo eles o baixo, o tenor, o contralto e o soprano. Ainda existem 2 vozes intermediárias, que entre o baixo e o tenor é o barítono, e entre o contralto e o soprano é o mezzo-soprano. Mas para entender tudo isso ainda, precisamos lembrar que existem basicamente 7 notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Como nós vemos isso no teclado? Repetindo uma oitava acima.
podemos ainda subir mais uma oitava. Mais uma. E a última aqui no meu aparelho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Este teclado possui 5 oitavas, ou seja, 5 conjuntos de notas que vão de Dó até Si. As vozes do coral, elas estão entremeadas entre esses conjuntos chamados oitavas. Podemos dividir, como eu fiz aqui, a mão esquerda e a mão direita. Geralmente a mão esquerda, ela é lida na clave de Fá para os homens cantarem, para as pessoas de vozes graves cantarem. E a mão direita é lida na clave de Sol para as mulheres ou as vozes femininas mais agudas lerem e cantarem. Agora vamos classificar os tipos de vozes humanas. A primeira voz que vamos estudar é o baixo. Ele vai do Fá, da primeira oitava, até o Fá, da terceira oitava. Precisamos lembrar que na escala de Fá existe o Si bemol. As pessoas que cantam nessa região são chamadas de baixo. A segunda região vocal masculina é o barítono. Ele vai do Lá da primeira oitava até o Lá da terceira oitava. A escala de Lá tem 3 sustenidos. Essa é a voz do barítono. Vamos para a voz mais aguda masculina, chamada de tenor. Vai do Dó na segunda oitava até o Dó da quarta oitava. A escala de Dó possui todas as notas naturais. Essas são as vozes masculinas. Agora nós vamos para as vozes femininas. A voz mais grave é o contralto. Vai do Fá da segunda oitava até o Fá da quarta oitava. A voz intermediária feminina é chamada de mezzo-soprano. Vai do Lá
da segunda oitava até o Lá da quarta oitava. E a voz mais aguda do coral é chamada de soprano, vai do dó da terceira oitava, passando pelo dó da quarta, o dó da quinta e assim por diante, até onde a extensão da voz feminina conseguir atingir. Comecemos então pelo dó da terceira oitava. Agora que nós conhecemos as quatro vozes principais, o baixo, o tenor, o contralto e o soprano, e conhecemos também as duas vozes intermediárias, no caso masculino, o barítono, no caso feminino, o mezzo-soprano, chegou a hora de vermos como essas vozes podem ser organizadas em um palco, em um coreto, ou seja, em uma apresentação. Na primeira imagem nós temos à frente as mulheres, soprano e contralto, e atrás delas as vozes masculinas, tenor e baixo. Na segunda imagem, nós temos apenas as mulheres que fazem a primeira voz, que é a voz do soprano, que também pode ser chamado da melodia, e atrás estão as vozes que compõem o acompanhamento, ou seja, a harmonia. Do lado esquerdo de quem assiste, a voz do tenor, do lado direito de quem assiste, a voz do baixo, e ao fundo a voz feminina contralto. Como terceira opção, nós temos as quatro vozes aparecendo diretamente para o público. Do lado esquerdo até o lado direito, nós temos contralto, soprano, tenor e baixo, sem que necessariamente nenhuma voz esteja acima da outra. E o nosso último modelo, ou exemplo de organização, nós temos na ponta esquerda a voz das meninas que cantam soprano. Do nosso lado direito, nós temos a voz das meninas que cantam mais grave, que é o contralto. E à nossa frente nós temos, primeiramente, os meninos com a voz tenor, e lá no fundo do palco nós vemos o baixo, as vozes mais graves, mais grossas. Perceba agora uma imagem que apresenta como seria os 6 cantores. Então nós temos aqui, da esquerda para a direita, contralto, mezzo-soprano e soprano, tenor, barítono e baixo. Na sequência da atividade, observe as sugestões abaixo e perceba que o texto se repete. Note que o primeiro grupo não precisa terminar de cantar para que o outro inicie e assim sucessivamente. Traduzindo para um português bem claro, o segundo grupo entra atrasado na música e o terceiro grupo entra atrasado em relação ao segundo e faz a mesma música, canta a mesma coisa, porém em tempos diferenciados.
E isso se chama cânone. Então agora você e seu grupo poderão fazer esses exercícios cantando a mesma música, de forma diferente no início, mas terminando juntos. É claro que neste momento de isolamento social nós não podemos fazer isso com a classe, com o grupo, com a turma de alunos, mas eu coloco aqui 4 sugestões de vídeo. A minha primeira sugestão para o cânone é este vídeo com essas 3 meninas com a música Chá. Elas cantam chá, chá da Índia, chá da Pérsia, chá chinês, camomila, erva doce e hortelã. Pode observar que uma das meninas vai entrar atrasada na segunda parte e fica muito bonita essa formação musical. Ela até chama de brincadeira musical. A nossa segunda sugestão, na apostila está falando: moram lá no casarão um fantasma e seu irmão. Assombram o sótão e o porão, o horrível fantasma e o seu irmão. Eu não consegui localizar no YouTube esta música, mas eu vou deixar para vocês o Frère Jacques no piano e Mamãezinha, com a mesma melodia do Frère Jacques, cantada aí com 4 vozes cada uma em um tempo diferente. A última sugestão, para terminarmos a nossa aula de hoje, eu coloco para vocês aqui uma música muito conhecida chamada Alguém Roubou Pão na Casa do João. Percebam o equilíbrio vocal em que o coral canta a primeira parte e um solo pergunta quem, eu, e o coral responde você. Então é uma brincadeira entre solista e coral, ou seja, quem canta sozinho e quem canta em grupo. Eu vou colocar aqui na descrição e também no Google Sala de Aula, nos anexos, todas essas apresentações. Pessoal, vocês acabaram de ver tanto a organização das vozes em um coral, como também cânones, que são brincadeiras musicais onde uma pessoa entra atrasada na mesma música em relação a alguém que já estava cantando anteriormente. Este é o vídeo da semana. Uma boa semana a todos e uma boa apreciação desse material que produzimos com muito carinho para todos vocês. Um forte abraço!